Estamos gravando. Ô, louco, faz muito tempo que eu não faço isso, hein? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meetup Elug CE. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu não falo essa frase, hein? Muito bom estar aqui com vocês. Cara, hoje a gente tem uma programação bem legal. Só checar uma coisa. Adolfo, minha voz tá boa? Tá ótimo, robótica? Tá não, tá boa. Tá boa, né? Beleza. Começou a gravar, né? Já fiquei só, já vai começar os problemas, né? Mas, enfim. Hoje a gente tem uma programação bem legal. Só recapitulando aqui, né? Nós vamos ter um pequeno live coding aqui comigo, eu apresentando eu mesmo, né? Eu vou apresentar uma biblioteca que eu escrevi em Elixir e enfim, tem uma surpresinha aqui no final desse live coding. Vou ver se dá certo, né? Ver se eu consigo fazer tudo isso em 10 minutos. Acho muito difícil, mas enfim. Logo após a gente vai ter uma talk bem legal do nosso colega Jorge Boris. Ele vai estar falando sobre... Ele tem um talk bem legal sobre Elixir e Glean. E logo depois a gente vai ter uma mesa redonda com os organizadores e alguns palestrantes do evento Elixir Days, que está acontecendo agora no final dessa semana em São Paulo, né? Então... tá. Eu acho que agora seria interessante eu te apresentar, né? Boa. Para sua palestra. Ótimo. Vamos pular para a palestra, então? Eu acho que aí, outra coisa, a gente vai comentando depois os outros itens aí da nossa lista, porque a ideia é que seja mais dinâmico, né? Então, eu conheci o João Jucá lá na época da pandemia, né? Organizando aí os meetups do Elug Ceará, que mantiveram a comunidade viva, minimamente sã durante a pandemia. O Hermínio também estava lá participando, ajudando a organizar. Joel Jucá é desenvolvedor de software. Eu realmente não lembro qual é a sua empresa atualmente, Joel. Se você está numa empresa, você está de freelance. Hoje eu estou trabalhando na Stone Pagamentos. Ah, maravilha. E a sua palestra... Agora eu perdi o link aqui do... A minha talk é uma introdução, não é bem uma talk, é mais um live coding, né, que meio de última hora aqui. Swiss Schema? Isso, a introdução ao Swiss Schema. Swiss Schema. Então, a palavra é sua. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Como eu falei anteriormente, essa talk não é bem uma talk, na verdade, é uma apresentação aqui de uma biblioteca que eu escrevi para resolver um problema pequeno, pontual, mas chatinho às vezes. E se tudo der certo, eu quero lançar uma versão da biblioteca online aqui. Vamos ver se dá certo, né? A ideia desse momento aqui é ser uma Lightning Talk, né? De 5 a 10 minutos. Então vai ser bem curto, bem compacto. Enfim, vamos lá. Vamos ver se dá certo, né? Tá, beleza. Deixa eu falar primeiro sobre o que é a biblioteca Swiss Schema, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. É para conseguir. Hoje mesmo eu dei aula com isso aqui, todo mundo conseguiu compartilhar. O meu medo não é nem o meu medo é a minha conexão mesmo. Tá, vou compartilhar a tela inteira aqui. Para live coding, geralmente é melhor compartilhar a tela inteira. Até agora o Google Meet ele ganhou uma coisa que só o Zoom tinha, que era o Zoom mesmo. Né? Quem estiver vendo no computador, no cantinho direito tem uma lupinha. Vocês conseguem ver minha tela aí? Vou deixar assim para conseguir enxergar o que eu estou mostrando. Mas está aparecendo bem?
Tá. Boa. Rapaz. Beleza. xdocs.com/swissschema. Beleza. Tá. O que é essa biblioteca? Beleza. xdocs.pm swissschema. É isso? É isso aí. Beleza. O que é essa biblioteca que eu escrevi? Essa biblioteca é uma solução para uma dor, digamos assim, que eu tinha. Desculpa, só é que você está compartilhando a tela e está aparecendo a gente na sua tela, então talvez você puxar. Deixa eu... Tá assim que é melhor. Consegue ver aí? É que eu não vou conseguir ler o chat, né? Mas... Não. Se aparecer alguma coisa no chat, eu falo para você. Na tela com todos. Entendi. Bom, vamos lá, deixa assim mesmo. Tá. Uma coisa que me incomodava muito com projetos Phoenix é que na hora que você cria um projeto, e aí eu vou escrever pseudocódigo aqui, para a gente conseguir ter uma noção. Não, é assim mesmo. Na hora que a gente cria alguns projetos, sei lá, você cria um projeto myapp.accounts. Tirar esse negocinho da frente aqui. Você digamos que você foi lá e criou um projeto Phoenix.new myapp, tá? Aí ele vai gerar, e aí depois enfim, você tem um projeto Phoenix, eu vou criar um igual a esse daqui a pouco. E aí você vai lá, você cria nem lembro os nomes aqui, peraí, gen.schema, aí você vai criar, por exemplo, accounts, user, aí você bota username, etc. Aí, beleza. Quando você gera um schema, ele acaba gerando esses esquemas do Ecto, dessa forma, etc. E aí, para você... E aí, um padrão do Phoenix é você criar um módulo de contexto. Aqui você teria um use Ecto.schema, alguma coisa do tipo. Users do alguma coisa aqui, né? Mais ou menos isso. E aí, para você manipular os dados que esse esquema ele define, você acabava tendo que criar um arquivo chamado, por exemplo, lib/accounts.x, que seria o módulo de contexto. E ele gerava aquelas funções list, users, e tinha tipo create, user. E essas funções aqui, você tinha testes separados para elas e tal. Eu odiava isso. Porque isso é muito básico da dinâmica de criação de uma aplicação web, uma aplicação, enfim, de qualquer sistema, né? Quando você define o seu modelo, que no caso aqui não é modelo, né? Mas você define o seu esquema, ou modelo, independente do framework que você está usando. Eu queria definir esse cara e já conseguir escrever coisa no banco, etc. e tal. E dá para fazer, né? Você pode simplesmente ignorar esses caras e ter uma função, por exemplo, digamos que você tem uma transação que faz um monte de coisas aqui e em determinado momento você precisa criar o seu
seu usuário, né? Tá? O schemas é um usuário aqui. Você poderia usar repo, o seu módulo repo.insert e fazer alguma coisa, que passar o módulo aqui e passar os seus parâmetros aqui, né? Só que eu também não eu não gostava dessa síntese, eu achava ela muito... Ela não era idiomática. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ninguém está falando nada. Não, é que a você gente consegue me ouvir? vai deixar você falar até o final, aí depois... Show, beleza. É só para saber que se eu não tinha caído. Mas então, eu não acho isso aqui muito idiomático, apesar de, bom, é um bom padrão, etc e tal, eu entendo os motivos de ser assim, etc. Só que no meu caso, eu ainda queria algo melhor. Eu queria algo próximo ao que você tem no Active Records do Ruby on Rails. Um exemplo, tá? Mas aqui eu não estou falando de arquitetura, é só de como usar essas funções, né? Então, no mundo Ruby on Rails, quando você define um módulo, você tem uns métodos mais ou menos assim, né? Save, etc. Tem o where, né? Enfim. Como eu não queria fugir muito desse padrão aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei as interfaces que tem nas APIs Ecto, tanto a Ecto Schema API e a Ecto Ripple API, se eu não me engano, se eu me lembro bem aqui. E eu fiz com que eu pudesse usar essas funções da seguinte forma: eu tenho o nome do meu schema, eu tenho o nome da função que eu quero, a função do Ecto que eu quero, e aqui eu passo os argumentos. Certo? E o que a minha biblioteca faz é que ele converte isso em uma chamada mais ou menos assim. Ó. Se eu puder resumir tudo que a Swiss Schema faz, assim, por alto, tem algumas coisas que ela faz a mais, né? Mas é isso. Assim, uma das principais funcionalidades dela é eu ter o uso dessas funções de uma forma mais idiomática, né? Que eu bato o olho e eu sei que esse cara, eu estou inserindo um usuário através do esquema user, né? Beleza, talvez seja legal mostrar isso, mostrar um projeto mesmo, né? Então, beleza, eu tenho aqui o... não vai reclamar disso. Sim. Mostrar aqui em tempo real como que isso funciona na prática, né? Acho que eu vou ter que criar um banco Postgres. Eita, será que vai demorar isso aqui? Tá, ele está baixando aqui as dependências, mas enquanto isso eu posso usar o meu Phoenix para gerar um esquema. Nunca lembro como é que usa esse cara. É porque não baixou, não compilou as dependências.
Não compilou as dependências, é porque essa versão do Elixir não tem o... Pode ser isso também. Esqueci de instalar o Phoenix e o Elixir. Tá, é isso aí mesmo. Aqui. Então, acho que para eu gerar um novo esquema seria fix, Phoenix, gen, esquema, aí seria counts, user, username, e-mail. Uma coisa assim, não lembro. Spec plural users. Bom, gera assim, não tem problema não. Então, nesse caso aqui, ele acabou de gerar um esquema chamado user.ex e uma migration para você criar a tabela no banco. Eu acho que eu não vou criar aqui, conectar no banco, eu acho que, enfim, vai atrasar a gente, né? Mas ele criou esse cara aqui, né? User.ex em algum lugar. Aqui, tá aqui. Beleza, esse cara é um esquema do Ecto normal, não tem muito mistério aqui, né? Para usar a biblioteca, eu obviamente teria que instalar ela. Eu sei que a biblioteca está na versão 5.1, eu acho, nem lembro. Somente no versions. Zero. Ah. 0.5. É. Bom, beleza. Tá baixando, tá compilando, tá bonitinho. Funcionou ótimo. Beleza. Já voltou, mas senão eu ia ler uns comentários aqui. Não tá conseguindo conectar no post. Isso aqui é configuração. Eu vou alterar do jeito que tá aqui. Eu acho que é assim, não lembro. É isso, beleza. Live Code entende essas coisas, pessoal. Mas então, beleza. O que foi que eu fiz aqui? Eu acabei de instalar a biblioteca do Swiss Schema e só configurei aqui a configuração para ele conseguir conectar no banco. E aí, para que eu consiga usar esse cara, eu só tenho que vir aqui no meu Schema Ecto e eu coloco use Swiss Schema REPL. Aí acho que o REPL vai ser hey Swiss.REPL, eu acho. O recompile aqui. Com isso, eu já consigo, já é para eu conseguir salvar coisas no banco usando esse cara. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que iniciar aqui de novo. Alias. Não tá dando autocomplete, né? Beleza. Parents.
Como foi que eu botei aqui? Username e e-mail, né? Username. Joel Jucá. E-mail. Local.host. E esse cara, a tabela não existe. Ah, já está funcionando, né? Ele só está reclamando que a tabela não existe porque eu não rodei o setup aqui. Deixa eu ver se ele roda. Não, beleza, está funcionando, é isso mesmo. Então, apenas com esse use Swiss schema aqui, a biblioteca usa metaprogramação para implementar uma cacetada de funções aqui. E aí, enfim, fica de tarefa de casa aí quem quiser ler tanto o código-fonte quanto a documentação. Ela é bem clara, bem fácil de consumir e tal. Mas o ponto... Aí tem alguns pontos de atenção aqui, né, que eu estou lembrando, inclusive, agora, quando eu estou falando. Tem algumas funções no Ecto que a interface dela não é muito padronizada. Tem algumas funções que elas retornam valores usando esse formato aqui de tupla, né, que tem um OK no começo e o valor de retorno aqui. Aí tem outras que tem um formato diferenciado e tal, e etc. E isso é ruim, porque toda vez que você vai usar uma dessas funções, você tem que ir lá na documentação, ver lá como é que é o formato. Eu particularmente, esqueço das coisas, né? Então, eu tinha que ficar indo na documentação, e dizer, como é que é o retorno desse cara aqui? Esse cara aqui retorna o valor direto. Não, esse outro cara aqui, ele retorna uma tupla. Então, e assim, a maioria das funções do Ectos são funções que operam em banco de dados, né? Então, como tem I/O, tem essa possibilidade de ter o seu resultado bem sucedido ou um resultado mal sucedido. Ou seja, faz muito sentido você retornar esse resultado tuplado aqui, digamos assim, com esse átomo de OK ou erro no começo, né? Mas, enfim, a ideia é essa do projeto, não tem muito mistério. Eu não sei porque não está funcionando aqui o autocomplete, mas foi uma coisa que eu gastei um tempão para conseguir fazer funcionar. Eu fazia questão de ter esse autocomplete aqui na linha de comando. Vou olhar por que não está funcionando depois. Mas você pode, por exemplo, também não está funcionando a documentação. Eu acho que isso aqui foi o patch que eu escrevi e não publiquei. Mas, enfim, voltar aqui um pouco para a apresentação para conversar com vocês. Vou ler os comentários aqui. O Rubem não aparece o nome de golpe. Aí o Paulo Valente complementou que é um golpe. Você ouviu, Jovem? Travou. Acho que está agora, na hora da piada. Seu esquema aparece nome de golpe. A ideia não é implementar a interface do Ruby on Rails. A ideia é implementar a interface do Ecto. O Ecto tem principalmente duas categorias de interface. Assim. Tem a categoria Schema API, que são funções feitas para operar em cima de esquemas. E tem a categoria REPL API, que são funções para operar em REPL. Eu achei meio bagunçado, assim. Tem coisas que eu acho que não faz sentido estar lá, etc. Mas, enfim, tem essas duas categorias. E tem funções que são 100% dedicadas do Ecto, que aí eu coloquei no Ecto e chamei de Swiss Schema API, o nome mais óbvio que tinha, né? Enfim, eu convido todos vocês a conhecer essa biblioteca e testar e ver se ela ajuda vocês a ter menos trabalho lidando com esquemas Ecto. Boa. Eu conheci um monte de gente que fazia isso, inclusive no próprio site do
no próprio GitHub do Swiss Schema, eu coloquei outros projetos de outras pessoas que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Cada um com suas diferenças, e tinha cada projeto. Aí tinha uns projetos que desviavam muito de como que é a experiência de trabalhar com esquema no Ecto. Tem um lá que o cara implementou coisas que parece muito mais que você está trabalhando com Ruby on Rails do que com Ecto. E aí eu não queria isso, né? Eu queria manter essa experiência de Ecto. Eu queria sentir que eu estou usando o Ecto, mas com uma síntese um pouquinho melhor, sabe? Mas enfim, quando eu fui fazer esse projeto, eu saí pesquisando. Não, peraí, não vou fazer uma biblioteca porque alguém já fez e tal. E de fato, já fizeram. Eu só achei que faltava ali um certo respeito às interfaces, né? Eu queria manter essa experiência no Ecto, né? A minha ideia não era implementar o Active Record no Elixir. A ideia era melhorar essa experiência de lidar com esquemas no Ecto. Tá todo mundo parado. Adolfo, você tá me ouvindo bem? Sim, sim. Eu acho que talvez a sua câmera e o vídeo que volta para você esteja um problema, né? Mas ó, tem comentário lá, o Paulo comentou ali. Cara, curti bastante a ideia dessa lib. Em uma empresa que trabalhei, tínhamos algo parecido, mas aplicado direto no projeto com macros. Ajuda demais. O Bruno, você já viu o comentário do Bruno? Será que algo no Tmux? É sobre o autocomplete. Não, eu acho que não. Na hora lá do autocomplete só uma ideia. Às vezes acontece. Mas... Pois é, eu realmente não sei, porque eu uso... Meu terminal só funciona com Tmux, e aí, tipo, nos outros projetos que eu estou trabalhando, ele autocompleta bem. Não sei por quê. Enfim, eu tô saindo um pouco, tipo, muito do meu tempo, e aí eu só queria... Eu ia fazer uma publicação aqui de uma nova versão em tempo real, aqui, live, mas não dá certo. Não dá certo, e até porque eu percebi que eu esqueci de atualizar o changelog. Então não vou conseguir fazer isso. Mas eu estava para publicar uma funcionalidade que a Zoe, que está aqui online assistindo a gente, ela implementou, que é a habilidade de você usar change sets customizados para algumas funções. Por exemplo, quando você está criando um usuário, ele por padrão usa o change set do teu esquema, né? Mas para alguns cenários, por exemplo, se você cria um usuário que é, sei lá, um admin e tem um usuário que é um gestor, aí se você precisa de change sets separados, você consegue usar um change set customizado na hora de criar a entidade do esquema, e isso é uma funcionalidade que a Zoe implementou. Zoe, muito obrigado, e desculpa não ter publicado antes, eu esqueci. Eu percebi, inclusive, nessa semana essa gafe. E teve uma outra funcionalidade também que um cara que está aqui, eu acho que é o Danúbio, a gente implementou esses dias agora, que foi a habilidade de você configurar um repositório padrão para o projeto inteiro, né? Enfim, o projeto tá lá, tá vivo, é open source, usem, testem, quebrem e contribuam. MVPRs, eu reviso de verdade. E é isso. Beleza. Beleza, muito obrigado. Eu só queria, antes de passar para o próximo, o Vinícius, não sei se tem mais algum palestrante aqui da Elixir Days que precisa sair por algum motivo mais cedo, mas o Vinícius ele vai precisar sair. Aí eu peço, em primeiro lugar, Vinícius, se apresenta aí para o pessoal, quem é você? Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, como a professora Adolfo falou, né, eu me chamo Vinícius, eu sou de Guarapuava, no Paraná. Atualmente eu estou fazendo mestrado na UTF Curitiba, lá com o professor. E hoje eu trabalho numa empresa chamada Solids, com Ruby on Rails.
E, inclusive, eu achei teu projeto muito massa, Joel, porque já me lembrou Rails ali, já deu um quentinho no coração. E, atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto de mestrado voltado para entender qual é a expectativa da comunidade em relação à nova tipagem estática que vai ser implementada agora na linguagem Elixir. Certo. Então, a sua palestra vai ser basicamente mostrar para o pessoal, caso alguém não conheça, como é que é essa proposta de sistemas de tipos, como é que é? Set Theoretic, né? Isso. Não sei como traduzir Exatamente. Set Theoretic para o pessoal. Então, quem estiver lá no final de semana, em São Paulo, na Elixir Days, vai poder assistir a palestra. Eu sou... Em primeiro lugar, muito obrigado, Vinícius. Se você quiser sair, fique à vontade. O Jean estava aqui, que é o organizador principal do evento, né? Eu estou mais com essa parte de seleção das palestras. Ele disse que vai sortear aqui, para quem tiver aqui, 3 cupons de 100% de desconto. Então, se alguém estiver aqui ou quiser participar, esperem até o final, né? O Joel está pedindo aqui as estrelinhas. Set Theoretic Types, Paulo Vale está dizendo que seriam tipos orientados à teoria de conjuntos. Não sei se tem mais algum palestrante aqui que, por acaso, vai precisar sair antes da palestra do George Boris terminar, senão a gente vai para a palestra do George. Quer dizer, antes vai ter uma coisinha antes da palestra. Não, ninguém falou nada. Ninguém levantou a mão. O Google Meet, ele tem esse negocinho aqui de levantar a mão, vocês podem também usar. Eu vi que aqui no... Peraí, alguém levantou a mão? Não. Não, fui eu, estava só... Eu vi aqui que no nosso roteirinho aqui do Elux Ceará, né? Se alguém tiver também vaga por aí de Elixir, de outras oportunidades aí, empresas, vocês podem falar aí, colocar no chat. Também quem estiver precisando ser contratado, querendo, pode colocar o LinkedIn aqui que a gente compartilha. Quer dizer, que usa o LinkedIn, né? Que a gente compartilha, certo? Eu já coloco sempre para essas duas coisas à disposição. Quer dizer, sempre não, mas pelo menos no momento, né, Hermínio, que a gente está na situação assim que não é uma coisa assim, não é um hipsters.tech, né? A gente é só o Elixir em foco. Então, se alguém, tem uma vaga de Elixir, manda para a gente divulga lá no Twitter. E se também, estou precisando de uma vaga, manda para a gente que a gente divulga também. Eu também tenho bastante coisa lá no LinkedIn. Nos vemos no final de semana em São Paulo, para quem estiver lá. Então, alguém quer falar alguma coisa antes de começar? Eu estava vendo aqui, cadê? É que eu coloquei o link aqui, né? Estou me guiando pelo perfil do Elux Ceará no X, né? Antigo Twitter. Não tem um resumo aqui, né? Eu pensava que tinha um resumo. Mas o nome mas hoje também não precisa do resumo, né? A palestra se chama Functional Shell, Strongly Typed Core, em inglês, e quem vai palestrar é o Georges Boris, né? No plural. E no seu perfil do X, Jorge, você não diz em que empresa trabalha, nada. Então, se você quiser se apresentar para o pessoal, e se quiser também compartilhar já os seus slides, fique à vontade. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge Boris e eu sou líder de tecnologia. Bom, na verdade, esse é o meu primeiro slide aqui, então talvez eu comece compartilhando aqui a tela e aí a gente começa a falar um pouco. Por questões técnicas, eu vou ter que fazer um negócio meio estranho aqui, mas eu vou ter que compartilhar a minha própria câmera. Então, se alguém conseguir marcar para todo mundo aí, ótimo, valeu. Eu consigo pinar para todo mundo aqui. Boa. Acho que está todo mundo vendo ele em tamanho maior aqui? Sim. Para mim deu bom. Beleza. Beleza? Tá.
Então, pessoal, eu sou o Jorge, eu estou tocando tecnologia numa empresa chamada Uncover aqui do Brasil desde 2021. A gente é uma empresa focada em data science, modelagem, data viz e marketing. A gente usa Elixir para boa parte do nosso stack. A gente tem um front-end feito em Elm. Então, é uma empresa de tecnologias meio não muito tradicionais, vamos dizer assim. Eu sou bem ativo na comunidade Elm, tenho algumas bibliotecas publicadas e mantidas, trabalho na área já faz 12 anos, e não sei quem está seguindo aí a rixa do Kendrick Lamar com o Drake, mas Not Like Us, recomendo fortemente para quem não estiver seguindo, escuta essa música, porque é a melhor música do ano. A minha recomendação maior do que a questão do Gleam, do Elixir. Eu acho que essa é a maior indicação. E é isso, para me conhecer um pouco melhor, só que esse ano eu vou virar pai, então também está ocupando minha cabeça um pouco isso. A Uncover tá com vagas para desenvolvedores de Elixir, tá? Então, tipo, quem ficar interessado, visita o nosso site, que é uncover.co, e manda teu contato lá, que a gente vai entrar em contato. E hoje em dia eu tenho trabalhado, vou falar mais tarde, tipo, com a Hayley numa biblioteca do Gleam chamada Lustre UI. Mas vamos lá. A gente, na Uncover, a gente estava usando meio que um monolito assim, de Elixir por um tempo, trabalhando com alguns outros serviços, mas eu sentia falta de uma coisa para poder... Bom, desculpa aí, vou dar um passo atrás. Primeiro, essa talk aqui, eu fiz esse nome de brincadeira aqui, usando como referência esse conceito de Functional Core Imperative Shell, que ficou famoso assim, em 2012, que o Gary Bernhardt, que é daquele site Destroy All Software, apresentou no RubyConf aqui, já faz 12 anos que ele apresentou isso, eu me sinto meio velho. Mas, basicamente, o grande conceito do Functional Core Imperative Shell é manter uma camada da sua aplicação mais pura, sem lidar com efeitos colaterais, lidando com funções simples, com input. Toda vez que recebe um input, vai para o mesmo output, né? O conceito mais clássico de função pura. Mantendo toda a camada que lida com mais erros da sua aplicação nas bordas. E aí, o Scott... Putz, falar um deve ser difícil. Scott Washing, sei lá, apresentou recentemente na NDC 2024 uma talk também sobre o mesmo conceito, que eu acho que vale a pena assistir as duas, tá? É bom ver dois pontos de vista. Mas a ideia é essa, assim, tipo, mantém a parte da sua aplicação que é mais propensa a falhas para os lados e coloca a sua lógica de negócio numa camada central, pura, fácil de entender, fácil de refatorar e fácil de testar. E aí a sua camada das bordas fica bem, tipo, você fica com um teste de integração lidando com I/O e mantendo esse core mais puro. Enfim. E aí eu fiz essa brincadeirinha aqui, boa, João, de colocar o Functional Shell, chamado Typed Core, pensando em como que a gente aplica esse conceito numa aplicação Elixir. Porque a Elixir já é uma programação funcional, mas é uma programação funcional não fortemente tipada, né? Ela é dinâmica, não posso dizer, considerando o shadowing, ela é meio dinâmica, assim, e por mais que a gente se esforce a utilizar o dialyzer e tal, a gente nunca tem aquela segurança de uma linguagem realmente fortemente tipada. E aí, assim, tem toda essa promessa do esforço que está acontecendo no Elixir em si, da nova camada de tipos que vai aparecer, que é um tipo gradual, né? Não é a linguagem não vai mudar, a gente vai continuar com compatibilidade com tudo que o Elixir tem hoje, mas a gente vai poder meio que TypeScript e colocando uma camada de tipagem gradual em cima dessa camada da aplicação. Similar ao Python.
Desculpa, Júlio. Você está perguntando se a camada de tipos do Elixir vai ser similar ao Python? Bom, para ser bem sincero, eu acho que eu estou ansioso para poder ver a palestra do Vinícius, na verdade, para entender melhor o que vai ser colocado no Elixir. Mas, pelo que eu entendi, ele é um suporte gradual a tipos na linguagem mesmo, de maneira oficial. Mas, como o Elixir é uma linguagem que ela é dinâmica e precisa continuar compatível com todos os usos atuais, que é isso, é muito comum em uma função do Elixir, apesar como o João mostrou, o mesmo módulo retorna vários tipos de resposta, né? Às vezes é um OK solto, às vezes é uma tupla de OK valor, às vezes é uma tripla de OK valor e metadado, um erro puro, um erro em string, um erro... É complicado. E é justamente por isso que eu senti falta no Elixir de uma camada mais segura para lidar com essa camada do core da nossa aplicação. E aí, recentemente, no último mês, a gente tem experimentado utilizar Glean para uma camada, um módulo específico dentro da nossa aplicação, e aí eu resolvi compartilhar com vocês um pouco sobre como que a gente fez isso de maneira prática. O que é o Glean, né? Bom, na verdade, dando só um cheiro assim do Elixir, Elixir é além da linguagem ser fantástica, o ecossistema do Elixir é incrível, né? A gente tem hoje em dia muita biblioteca feita já, e a própria Beam, a possibilidade de utilizar o UTP para poder resolver muita coisa que em outras linguagens a gente precisaria ficar acoplando os serviços. Isso é uma coisa que é uma vantagem gigantesca da Beam. Então, a gente poder utilizar o Phoenix, mas também o Ecto para poder fazer composição de queries, o Oban, que resolve tanta coisa em relação a filas, a background jobs, o ABSIM para poder lidar com APIs GraphQL, Broadway para processamento de dados em paralelo, fora todo o ecossistema que já vem pronto com a UTP, né? Utilizagem de servers, etc. Tudo isso daí faz com que o Elixir seja muito atrativo para você criar aplicações. Mas então, por que eu estou propondo alguma outra coisa? Para mim, o que falta no Elixir é o Fearless Refactoring. Eu não sei se aqui muitos de vocês já tiveram experiência com linguagens que são, de fato, fortemente tipadas. Eu não estou falando de TypeScript nem de Java, tá, gente? Eu estou falando de, sabe, Elm, eu acho que é uma das que eu mais consigo falar que dá essa experiência, mas, Haskell, imagino que o Camel também, etc., Rust, são linguagens que têm um sistema de tipos muito mais, o pessoal chama de sound, né? Mas mais preciso, que você pode, de fato, confiar que as coisas estão funcionando da forma como elas são tipadas. E aí, quando você tem isso, você consegue fazer alterações meio drásticas na sua aplicação. Putz, do nada você está com lá centenas de linhas modificadas, as coisas meio quebrando, mas você vai seguindo os erros do compilador, porque você sabe que quando você consertar, ela muito provavelmente já vai estar funcionando. É só dar o start e ela vai estar funcionando. Quando eu estou lidando com linguagens que não são fortemente tipadas, e aí eu incluo o Elixir, apesar de todas as vantagens nisso, o Elixir eu também coloco nesse mesmo grupo, eu me sinto menos à vontade de fazer grandes mudanças. Eu fico com receio e eu tenho que ficar contando que os meus testes unitários vão pegar alguma regressão. Bom, e aí o Glean é uma linguagem que está sendo feita faz um bom tempo, mas foi lançada a versão 1.0 faz pouquíssimo tempo. E, exatamente, Davi, o Classic Runtime Ever. E o Glean é uma linguagem super simples, mas que tem esse sistema de tipos que te dá essa segurança maior. Bom, então, o que é essa linguagem do Glean? Aqui eu vou dar um pouquinho de primeiro gosto da linguagem, assim, para quem não conhece. Então, ela é uma linguagem com um sistema de tipos bem parecido com o do Elm, ou seja, ele não é um sistema de tipos complexo como o do Haskell, ele não tem type class, ele não tem, o foco dela é em pragmatismo, é em, get things done. Não é de ficar naquela malabarismo de e perfeccionismo matemático, assim, por meses, ao invés de fazer alguma coisa que de fato funciona.
mas ela tem o mínimo que você precisa para poder conseguir fazer as coisas que você, tipo assim, para resolver um problema e modelar o seu negócio de maneira eficiente. Então, você consegue ter o custom types, que é como esse tipo que eu coloquei aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um tipo chamado artwork, que tem dois construtores, né, duas possibilidades. Uma dos artworks é uma música então uma música tem um álbum, um título e tipo a length, como é que chama esse negócio? A duração. E o painting, por exemplo, teria um tamanho, né, uma largura e uma altura, um título e a possibilidade de ser de alguém. Então são tipos distintos, com características distintas, mas que andam juntos. As duas coisas são um trabalho de arte. Quando você vai lidar com esse tipo na sua aplicação, em qualquer lugar que recebe um artwork, você é meio que forçado a lidar com isso que é uma música ou é um quadro. Então, imagine que todos os pontos da sua aplicação têm essas garantias. Então, você começa a ter a segurança do compilador que, putz, eu não estou acessando eu não estou fazendo um typo aqui, tentando acessar uma propriedade que não existe nesse objeto. Eu não estou esquecendo de uma variante que foi adicionada depois do que eu fiz, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, existe toda uma camada de teste de integração funcional da sua aplicação que é feita por você. E isso te dá muita segurança na hora de fazer refatorações grandes na aplicação. Ela é uma linguagem muito, muito pequena, é muito rápido de aprender a usar ela não tem muita feature, e ela, ao contrário de linguagens que seguem a mesma linhagem, como o Elm, ela não é uma linguagem tão purista. Ela não é uma linguagem, como é que eu posso dizer, pura, na verdade. Ela é uma linguagem que você consegue ter efeitos colaterais em qualquer lugar, assim como Elixir. Qualquer função que você está chamando em Gleam, teoricamente, pode estar disparando um míssil por baixo dos panos. Mas, beleza. Então, ela é uma linguagem que te dá essa flexibilidade, use como você quiser. Mas a parte boa disso é que ela tem uma FFI, né? Ou seja, um interop, uma possibilidade de você chamar funções de outras linguagens muito boa. Isso considerando que ela é uma linguagem que roda em duas plataformas. Ela pode rodar tanto na Beam, com compatibilidade com Erlang, com Elixir e qualquer outra linguagem da Beam, como também em JavaScript, Node, Dino, etc. Então aqui, só dando um gostinho da linguagem, cara, eu fiquei muito impressionado porque, putz, o criador realmente foi meio corajoso, assim, ele não quis colocar nada que fosse redundante na linguagem. Então, só para você ter uma noção, não existe if na linguagem, não existe. E mesmo em linguagens que são meio ousadas, fazer alguma coisa que é tão contra uma norma, normalmente a pessoa fica relutante, porque as pessoas vão estranhar e tal. Mas, como a gente tem um pattern matching, não precisa de if. Você faz um pattern matching, um case, uma booleana, e você vê se é true ou false. Para que ter uma palavra a mais para isso? Então, nesse caso aqui, nessa função, por exemplo, a gente está recebendo aqui uma conta, um item. Você está vendo que os dois tipos são tipos ricos, né? Não é uma conta que é um string, isso aqui que é uma int. Não, são tipos com informações internas. E eu estou retornando aqui um resultado. Para quem não está acostumado com programações fortemente tipadas, resultado normalmente é esse tipo que no Elixir a gente coloca a tupla de OK e error, as duas possibilidades. Isso é um result. E aí a gente fala que o resultado aqui pode ter um tipo no OK, que é o account, ou nesse caso aqui eu estou retornando um string quando é um erro. Então, se eu comparo aqui, por exemplo, se eu tiver dinheiro para poder comprar meu item, ou seja, se for igual ou maior do que o valor do item, eu retorno a minha conta com o meu dinheiro atualizado. Se não, eu retorno um erro falando que eu não tenho dinheiro para poder comprar isso. Então, aqui você tem, para quem está acostumado com essas linguagens, você tem umas features interessantes. Por exemplo, eu estou fazendo pattern matching em duas possibilidades aqui, em um case só. Ao invés de ter que fazer, um case igual, outro case maior, depois um less than, enfim. Aqui eu estou mostrando que a tipagem ela é totalmente inferida, você não precisa ficar anotando tudo que você quiser. Então aqui eu tenho uma função totalmente válida,
mas que está sem anotação, como está aqui em cima, mas ele consegue entender pelas funções que você está chamando que esse input é um string e ela está retornando um string também. Se eu chamar isso de qualquer outro lugar, de alguma outra forma, ele vai te avisar, opa, essa função aqui está no string. E uma coisa que eu acho bem interessante aqui é que você consegue, na hora de definir funções, você consegue colocar nomes distintos entre o nome do parâmetro e o nome que você usa internamente da função, para deixar bem fácil de ler para quem está usando. Aqui, por exemplo, o replace, você pode colocar um each with, então a gente está nomeando o parâmetro de qual que é o caractere que vai ser substituído e qual que é o substituto, né? Da mesma forma, se eu tivesse aqui uma função tipo fold ou qualquer coisa do tipo, ele tem meio que esse guia das funções através de parâmetros opcionalmente nomeados. E por último aqui, só para dar esse gosto da linguagem, ele tem essa sintaxe que é um pouquinho estranha no começo, que é esse use aqui. Então, esse use ele é muito utilizado para lidar com pipes que podem ter erros no meio. Podemos mudar a ordem dos parâmetros nomeados? Sim, Adolfo. Quando está nomeado, a ordem não importa. Você só usa o nome e já era. Então, nesse caso, esse use aqui, ele é basicamente um jeito de você chamar uma função que pode falhar, e aí você receberia aqui um callback nessa função, por exemplo, tente pegar uma conta desse usuário nessa biblioteca. Se por acaso você conseguir, aí eu quero fazer alguma coisa com essa conta. Então, se eu fosse fazer isso, no Elixir, eu provavelmente usaria aquele with, né? With, aí eu botaria um OK, peguei o usuário da biblioteca, depois tem um outro OK embaixo, e aí eu vou seguindo. Esse use é algo parecido. Então, eu vou, fazendo várias sequências de ações que podem falhar, ou, sei lá, recebem um callback de alguma forma, e eu basicamente consigo, ao invés de fazer um alinhamento de funções gigantesco, eu sempre coloco para que o meu callback seja desalinhado. Então, isso daqui é o parâmetro que o meu callback está recebendo. E aí, enfim, eu retorno a função. Tanto é que não parece que eu estou lidando com o resultado aqui, mas o meu retorno aqui ele é um resultado de book ou string, porque se essa função falhar, eu retorno, na verdade, o erro dela. Eu paro aqui e retorno o erro dela. Se essa função aqui parar, eu paro aqui e retorno o erro dela. Beleza. Então, aqui só foram algumas das poucas features do Gleam. Eu tentei mostrar as coisas mais diferentes, mas como eu falei, ela é uma função super... É uma linguagem bem simples mesmo, assim. Um dos caras que trabalha comigo, ele nunca tinha mexido na linguagem, ele já mexeu um pouco com Elm, porque a gente usa Elm no front, e ele pegou uma feature e, sei lá, em 3 dias estava lá entregando um PR aberto com a feature na linguagem que ele nunca tinha mexido antes. Então, realmente é uma coisa bem tranquila. Bom, mas como que a gente usa as duas coisas juntas? Peraí, deixa eu só ler aqui a pergunta. Hermínio perguntou, e se inverter o pattern matching do case? E em vez de ter um pattern match com EQ, GT, ter um caso que aceita qualquer valor do compare. Perfeito. O pattern matching ele é meio que em ordem, né? Então, a gente poderia colocar aqui, que nem no Elixir, um underline, ou seja, qualquer outro valor eu ignoro e retorno um erro. Mas, normalmente, como essas linguagens possuem o que a gente chama de pattern matching exaustivo, o ideal seria você colocar todas as coisas. Porque se por acaso, em algum momento, surgiu uma nova variante daquele tipo, você vai saber que você está lidando com aquela variante. Se não, você vai colocar um underline ali e em algum momento você meio que vai esquecer de estar lidando com aquele tipo naquele lugar e vai acabar passando reto. Às vezes é inevitável, né? Se você tiver um tipo que é infinito, sei lá, você está fazendo um pattern match com um número ou com uma string, você vai ter que colocar um else, vamos dizer assim, né? Mas quando é possível, é um tipo com poucos custom types, é meio que considerado uma boa prática você listar todos eles explicitamente. Bom, beleza. Como que a gente usa Gleam e Elixir? Existe essa biblioteca chamada MixGleam, que faz você conseguir compilar arquivos Gleam como parte da sua compilação do Mix, e você consegue meio que, puxar eles na mesma, automático, através do Gleam, através do Elixir. Só que você usaria eles como se fossem módulos Erlang. Então,
a forma de chamar é um pouquinho diferente, vou mostrar aqui. Mas, sendo muito sincero, o Mix Clean, para a gente, não funcionou tão bem. Porque o Language Server do Glean, ele meio que dá uma surtada quando você está tipo, em um projeto que não é do Glean. Ele não entende o mix e tal, tipo, ele não fica ajudando. O que é uma linguagem tão simples acaba virando uma coisa meio confusa. Então a gente descobriu uma forma alternativa de usar as duas coisas juntas, que eu gostei bastante, então eu recomendo. Então como é que a gente fez? A gente criou um app puro do Glean, como uma parte da nossa aplicação. Isso aqui é opcional, tá? Poderia ser um outro repositório, mas é mais fácil a gente andar com tudo junto. Então a gente criou aqui, por exemplo, o nosso app Elixir, e a gente criou um app do Glean aqui interno, chamando Glean, new app Glean aqui. E a única coisa que a gente faz esse mix.exs é algo que o Mix Glean gera por você, quando você define que o seu projeto é uma dependência local do seu projeto Elixir. Então, no Mix do Elixir, eu defini que eu tenho esse projeto aqui, e automaticamente ele gera esse mix do meu projeto do Glean aqui. Qual é o problema? O Mix Glean não é perfeito. Então, quando a gente tem alguma dependência que é dev, por exemplo, aqui o de teste unitário, ele também surta. Então, tipo, esse foi o único asterisco assim, que a gente teve que lidar manualmente. Então, a gestão desse mix mix EXS aqui dentro do projeto do Glean, a gente meio que tem que fazer na mão. Então, quando a gente adiciona uma nova dependência aqui, virou uma prática nossa que a gente também tem que vir aqui e adicionar a dependência e nunca colocar dev only, porque se for dev only, ele vai quebrar também na hora de compilar o seu projeto. Então, mesmo as dependências que não são só desenvolvimento, a gente meio que acaba adicionando na aplicação, no bundle padrão. Até agora não tem sido um grande problema, mas eu acho que isso aqui é um bug só, que eu espero que seja resolvido em breve pelos mantenedores do Mix Clean. Mas, por enquanto, esse é a pegadinha assim, que a gente ficou ligado que acontece. Bom, mas como que a gente chama uma função do Glean pelo Elixir? Vamos supor aqui que eu tenho aqui esses dois tipos, né? Primeiro, Glean não tem record, não tem struct. Tipo, eu não consigo criar um mapa aleatório no Glean. Eu sempre tenho que definir algum tipo. Para quem está lidando com, por exemplo, com... Eu acho que Haskell é assim também, mas, por exemplo, Elm, existe o conceito de um record lá no Elm. Eu posso criar um record em qualquer lugar e passo para frente e beleza, ele vai ser um record. No Glean não existe isso. Então, aqui eu tenho que criar tipo, um tipo com uma variação só. Opa, peraí. Nesse caso aqui, uma conta, que tem um ID, um dinheiro e um endereço. E aí eu criei aqui um outro tipo, que é um item, que tem um SKU e um valor. Beleza. Aí essa aqui é a mesma função que eu tinha feito antes, tá? Então, a única coisa que mudou aqui é que eu coloquei esses pubs aqui. Por padrão, todo módulo do Glean, as funções são privadas e não públicas, que é ao contrário do Elixir, né? Que a gente tem que colocar aquele DFP, né? Então, assim que eu coloco esse pub e eu compilo o meu projeto como parte do Mix Clean, eu consigo acessar esse projeto pelo Elixir utilizando essa sintaxe aqui. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o meu projeto é o Glean App, e aí eu nomeei aqui de Store, o módulo que estava essas funções aqui. Então, eu chamo dessa forma aqui. Você está vendo que é exatamente igual a qualquer outra parte do seu código em Elixir. Ele não é uma coisa que, tipo, meu Deus, eu estou fazendo um malabarismo para poder chamar ele. Então, aqui eu estou chamando, tipo, uma coisa do Actor normal, users.getUsers, items.getItem, e aqui eu coloco um appGlean, @store. Isso aqui é o equivalente de dentro do seu app eu tenho uma pasta chamada store, então você vai colocando vários arrobas para poder colocar módulos internos. E aí eu chamo a minha função aqui normal, purchase user item. E aí, a única coisa que eu fiquei ligado tipo, na prática, coloquei uns debug lá para poder descobrir como funciona, é que os tipos do Glean, eles são traduzidos sempre como umas tuplas no Erlang. Então, eles não viram structs, eles não viram, tipo assim, quando eu faço isso aqui, eu não estou definindo um struct account e um struct item. Eu estou definindo essa tupla
com o número com o tamanho que tem os campos do meu struct. Então, esse é o único estranhamento, assim, na hora de chamar uma coisa do Gleam pelo Elixir. Você tem que meio que ficar ligado nisso, fazer quase que um depara, né? É meio comum ter que fazer uma tradução na hora de mandar de continuar utilizando. Então, nesse caso daqui, se for um sucesso, que é um results lá, estaria ok, e aí aqui meu account estaria sendo um account, o primeiro campo aqui é em ordem de definição, tá? Então, seriam o ID string, o money int, e depois o endereço, que é um outro tipo. Então, ele segue esse nome aqui, endereço, e aqui eu continuo com a tuple dele. E failure, mesma coisa aqui, no caso que meu failure é um string, então seria um error string. Beleza. E o contrário, como é que a gente chamaria, tipo, Elixir do Gleam? Nesse caso, o Gleam ele tem essa estrutura que você consegue definir funções externas e você só cria o tipo delas. E aí, nisso, ele vai acreditar que o tipo daquela função é esse, e aí você pode utilizar normalmente internamente. É bem parecido com o que acontece com o PureScript. E eu acho que, não o Camel, né, mas o Rescript, que é aquela versão, o Camel JavaScript lá. Você define quais são os tipos das suas funções externas, ele chama diretamente, não tem nenhum tipo de tradução assim, tipo, pesada, mas se você está colocando um tipo que é errado aí, ele não vai te ajudar. E o legal, então, é que no caso do Erlang, eu poderia estar utilizando aqui, tipo, criando uma função hash, que está usando o módulo do Erlang Crypto e a função hash, e eu defino aqui esse hashing algorithm, só lembrando que, como o Gleam ele traduz para atoms os nomes dos types, se eu faço isso daqui, eu estou mandando atoms, que é exatamente o que essa função espera. Então, tem o algoritmo e o input, e o retorno é um string. Da mesma forma, eu poderia chamar alguma coisa do Elixir pelo Gleam, mas aí tem esse pegadinha também, que o Elixir ele sempre tem um prefixo de Elixir nos módulos quando você está chamando através do Erlang. Então, seria elixir.cachex, por exemplo. E aí eu uso a função do cachex. E outra coisa que é bem legal é que como o Gleam ele tem duas plataformas, JavaScript e Erlang, você consegue dar múltiplas definições para a mesma função, dependendo da plataforma do usuário. Então, nesse caso daqui, eu queria... Isso aqui é uma biblioteca que eu publiquei, tá? E o codebase inteiro dela é isso aqui, ó. Eu queria fazer uma parada utilizando Murmur3, que é um algoritmo de hash que eu usava no Elm, tem JavaScript e tal, mas no Gleam não tinha ainda. O que eu fiz? Eu catei os padrões tipo assim, as bibliotecas mais padrões de ser utilizada no JavaScript e no Erlang, coloquei como dependência da minha lib e criei só essa API para você poder chamar as duas libs. Então, tipo, não tem nenhuma definição da minha função, não tem um corpo essa função, ela só tem os tipos, e eu falo, se eu estiver no JavaScript, chama esse arquivo aqui com essa função dele, que ele está expondo. Se for Erlang, essa função e essa função. E os meus testes eu consigo, inclusive, falar, roda os meus testes nos dois targets, e aí ele vai testar se está funcionando tudo. Beleza? Então, essa biblioteca aqui, com esse codebase imenso, chama Mumu, e está publicado no pacotes do Gleam. Beleza. Se você ficou interessado no Gleam, tipo, vendo tudo isso aqui, na verdade, antes de vir para cá, um segundinho só, na Uncover, a gente está usando o Gleam porque a gente tem uma camada da nossa aplicação que lida bastante com parsing e também com cruzamento de dados meio que em memória. E é muito comum, tipo, assim como o Joel mencionou a questão do OK e das estruturas distintas que às vezes o Ecto te retorna, cara, às vezes está lidando com uma lista que está em 2 dimensões, você fez um map que retornou tipo, uma lista dentro da outra, às vezes é um record que pode ser um record, mas está dentro de uma tupla de OK error. É muita coisa que você pode esquecer e você acha que os seus testes vão pegar tudo, mas na prática você vai pegar quando tipo, popar um erro lá no seu gestor de erros da sua aplicação e você tiver que resolver isso tipo, na emergência.
Então, a gente preferiu colocar essa camada da nossa aplicação mais crítica, utilizando Gleam, e toda a parte de I/O a gente coloca para fora. Ou seja, tipo, a gente começa meio que o pipeline assim, de dados, até voltando aqui para a palestra daquele cara lá que eu mostrei, pensando aqui no I/O, Business Logic Decisions e I/O. Normalmente a gente recebe um request, a gente pega dados necessários para poder executar a nossa lógica aqui, e aí pode ser no banco, pode ser alguma coisa em memória, pode ser, sei lá, fica à vontade. Aí passa para o nosso módulo que está em Gleam, ele cruza tudo, e aí depois a gente só lida com o I/O final na hora de retornar a resposta para o usuário. Então, voltando para cá. Beleza. Então, tipo, isso é só um caso de uso que a gente, para o Gleam e do Elixir. Como o Vinícius mesmo falou mais cedo antes de sair, né? O Elixir está recebendo um sistema de tipos próprio. Então, sei lá, cada um, assim, em relação a, tipo, será que é necessário você utilizar uma outra linguagem para isso? Você está feliz com o uso do Credo e do Dialyzer? Então, tipo, cada um, tipo, sabe o que é melhor, assim, para o seu modelo de trabalho e tudo. Mas a gente está satisfeito com o nosso experimento inicial de utilizar o Gleam. Mas eu queria mostrar também um pouco do que você pode fazer além disso, né? O Gleam não está limitado a lidar só com essa camada pura da sua aplicação. Então, o Gleam, ele tem já acesso ao OTP diretamente, é uma API oficial da OTP do Gleam, só que ela é mais limitada do que a gente tem quando está lidando com o Elixir. Então, o Elixir ele já tem uma API bem extensa para lidar com os vários tipos de serviços, né? Tipo, tem um Jane Server, eu nem manjo tanto assim das todas as possibilidades de servers que você pode lidar com o OTP, dos agentes, etc. Mas o Gleam está mais simples, por enquanto. Mas você já consegue utilizar alguma coisa utilizando o Vector Model. E o que mais? A gente tem o Wisp, que é um framework de criar web servers puramente em Gleam. Fizeram, se eu não me engano, uns testes recentemente e, tipo assim, performance desse servidor aqui está muito alta. Então, o Gleam, tanto no Erlang quanto no JavaScript, aí a performance é do lado do Erlang, né? Ele não adiciona peso em runtime para essas linguagens que está recebendo o Gleam, né? Ele não tem um runtime. Então, quando ele compila, ele vira puramente Erlang. A performance dele vai ser exatamente igual a você rodar uma aplicação feita em Elixir ou em Erlang diretamente, etc. Da mesma forma, no JavaScript, ele não tem absolutamente nenhum runtime. Então, quando ele compila para o JavaScript, ele só está, cuspindo JavaScript. Não é como, sei lá, frameworks de front-end, né? Tipo React, essas coisas que você está, compilando JavaScript, mas levando junto a máquina que está lidando com todo o seu runtime depois. Isso aqui é um exemplo meio bobo aqui, mas ele tem essa biblioteca de parser que é super legal, assim, para lidar com... A gente lida com alguns valores meio compilados em strings que tem significado no Uncover, e a gente tem que lidar com parsers e validação e tal, e foi muito bom de fazer com o Gleam. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei antes, mas o Gleam, quando ele está recebendo uma função de fora, ele pode estar recebendo um tipo que é dinâmico. E aí ele já tem, como parte da Standard Library dele, toda uma camada de decoders de tipos dinâmicos. Então, você pode também usar isso para poder ver se o tipo que está recebendo externo é o tipo que você está esperando, e aí você começa a lidar com aquele valor, ou você retorna um erro que aquele tipo não é válido, etc. Você não precisa ficar lidando só com aquela anotação lá que eu mostrei, e que se o cara passar uma coisa errada, ele vai quebrar. Você pode lidar com essa camada de tradução, né, entre uma coisa e outra. E, por fim, por que o Gleam tem um target que é JavaScript? Porque eles queriam fazer algo que, assim como o Elixir, através do Live View, tem essa possibilidade de fazer algo full stack, no Gleam a ideia era de poder fazer algo também que você consegue fazer uma linguagem só e ele vai compilar para o seu stack inteiro, podendo ser metade dele na Beam e outra metade no browser. E essa lib aqui, o Lustre, é uma lib que a Hayley está fazendo. Eu estou ajudando ela numa parte específica de componente de
biblioteca de componentes e de temas, mas ela é basicamente uma biblioteca inspirada no Elm, mas bem mais flexível em relação a efeitos. Por padrão, os seus apps eles são meio que web components, então você pode embedar eles onde você quiser, mas ao mesmo tempo você pode utilizar sempre a renderização no servidor também. Ele, tipo, você pode fazer algo que é zero bundle, assim, né, pro lado do cliente. E aí eu não conheço muito essa parte, porque ela vai mostrar agora na Lambda Days da Europa, que é a possibilidade de você fazer um Glean full stack à la LiveView, utilizando a comunicação de WebSockets, etc. Bem parecido com LiveView e com Landera, que é, para quem usa Elm, tem essa outra livre lá que é um full stack type safe. Mas eu acho que está com bastante possibilidade também do uso do Glean nessa camada do front, assim. É isso, gente. Eu falei que estou até com a boca seca aqui, mas a minha talk era essa. Eu queria só dar esse panorama assim, de uso do Glean dentro de aplicações de Elixir, mas também de possibilidades além dessas. E a gente vai qualquer pergunta aí, fiquem à vontade. Vou parar de ser streamer aqui, peraí. Muito obrigado. Eu deixei uns links aí, eu vi que a Sherry também compartilhou. Ela é muito legal, né? Que, assim, estava pensando, hoje em dia parece que tem, pelo menos em alguns tipos de recursos, tem mais dele para Glean do que propriamente para Erlang. Como, por exemplo, é o caso do Exercism, né? No Exercism tem mais conteúdo, mais... não é só a questão dele, tem mais problemas, mais conceitos do que para Erlang. E o site lá, o Tour Glean Run, né? Que é super legal, né? Muito bom. Que é uma coisa que nem a Elixir tem uma coisa tão boa, né? Até o fato de não rodar em JavaScript, né? Então, não seria tão simples assim, né? Tem alguma... Está sendo pensado em alguma coisa, tipo Livebook para Glean? Que eu saiba, não. Mas, assim, a Glean está com uma comunidade que está meio... Está bem ativa, né? Teve dois desses influencers de streaming de código recente aí, aquele The Primogen e o Tio, alguma coisa, que falaram do Glean recentemente, daí teve um pico, assim, de popularidade bizarra, e a gente está vendo muita coisa surgindo. O que é bem empolgante, porque nessas linguagens, tipo, tem esse sistema de tipos e tal, é bem raro ter essa atenção toda, né? Mas eu acho que o Glean está num ponto muito interessante de pragmatismo mesmo, porque ele tem esse sistema de tipos que é normalmente mais de nicho, mas ele é muito focado a tipo, fazer coisas mesmo. Assim, se você quiser, você bota lá essa definição de função externa, chama qualquer coisa do Erlang ou do JavaScript e bola para frente, sabe? Livebook exatamente. Mas Livebook é algo que nem toda linguagem tem, né? Realmente é uma vantagem muito massa do Elixir. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu deixei também um link também que eu lembrei, assim, eu ministro uma disciplina chamada Introduction to Functional Programming. Não sei se na época era em inglês já, mas a Christine Guadeloupe, em 2020, ela apresentou, eu disse, escolha uma linguagem que não seja Elixir para apresentar, e ela escolheu o Glean, já em 2020, né? Já faz 4 anos. Nem sei se o que ela colocou nesse vídeo aí do link, se ainda a sintaxe ainda é a mesma, né? Pode ser que tenha mudado agora que entrou na versão 1.0. A Sherry está dizendo que está esperando ansiosamente por suporte ao REPL no Glean, no nível do Erlang e Elixir. Então, muito obrigado. Deixa eu desafixar você aqui do geral. E agora vamos... Não sei se o Joel tem alguma coisa para falar no meio, senão a gente entra na parte de falar da Elixir Days. Não, tenho não. Eu acho que a gente pode fazer o sorteio agora. O que vocês acham? Não, eu ia perguntar isso para o Jean. O Jean voltou aqui. Jean, quer falar um pouco sobre o que é Elixir Days, onde é que vai ser, e ver essa questão do sorteio, se a gente faz depois, que aí depois de você falar, eu passaria para os palestrantes que ainda estão aqui, tem vários, para falarem um pouco sobre
eles mesmos ou elas mesmas e falarem como é que dá uma ideia da palestra. Boa. Bom, eu vou pegar já aqui o Mike, então. Pessoal, eu vou falar algo bem sincero, assim, o Adolfo tá me acompanhando aí desde o começo dessa história, o Jorge também, algumas outras pessoas voluntariaram também. Qual que é a história, o que aconteceu? Eu sempre fui fã de Elixir, eu até tentei organizar uma conferência em 2016, e aí acabou que não rolou, por alguns motivos, eu não estava mais morando em São Paulo. E agora, em 2024, eu virei assim e falei, poxa, quando foi a última, né? E a última conferência tinha sido faz um tempo. Falei, legal, vou sugerir algo, se a comunidade quiser organizar outros eventos, tudo mais, fiquem à vontade. Eu não sou super ativo na comunidade, mas eu queria ter um momento ali para juntar o pessoal, falar de Elixir. Eu mesmo falo muito de Elixir entre CTOs, né? Eu toco um grupo de networking entre CTOs, eu falo muito de Elixir para eles. Eu acho que ia falar, pessoal, legal, vamos fazer um evento que junta a comunidade, junta bom conteúdo. Aí eu bati na porta do Jorge, ele não tá aqui agora também, eu bati na porta do Jorge, lá do Jorge Guimarães, ex-Plataforma Tech, e falei, poxa, vamos fazer um evento? Acabou que ele ficou um pouco ocupado, o Adolfo entrou, super se voluntariou, a gente conseguiu esse espaço bem bacana na Link School é uma faculdade que virou assim e falou, poxa, legal, evento é para comunidade? Faz aqui então, fizeram um preço super descontado lá do auditório, é um auditório bacana, um espaço bem bacana aqui, fácil de chegar em São Paulo, e aí a gente falou, legal, vamos fazer então 2 dias de evento, juntando a comunidade, se der certo a gente faz ano que vem, no outro também. Acabou que eu peço desculpas para a comunidade de forma geral, eu acabei fiquei doente, essa gripe estranha tá rolando por aí, a minha namorada pegou dengue, acabou que o evento atrasou um pouco ali a organização, mas deu certo, estamos com o local reservado aqui, tô aqui hoje imprimindo adesivo, coisas assim, vão ser 2 dias de evento. Eu queria fazer 2 dias de evento porque junto o pessoal no final de semana mesmo, quem puder vir no domingo, quem não puder vir no sábado, quem puder vir nos 2 dias, legal também. E tivemos a chance de conseguir falar com o Bruce Tate, da Grox, ele tá vindo pro Brasil para isso, na verdade. Foi até ele que me motivou assim, a fazer o evento. Ele virou assim e falou: pô, Jean, já comprei a passagem, agora você faz o evento. Então o evento rolou por causa disso. E fica aqui o convite para quem estiver interessado. A gente vai gravar as palestras e colocar no YouTube depois, tá? Porque é para a comunidade. E também a gente. E estou aqui para sortear os 3 ingressos, eu passei aqui 3 códigos para sortear. Porém, quem está aqui na chamada, quiser comprar o ingresso, eu peço só para não tirar print, a gente vai liberar um código de 50% de desconto também para quem não for sorteado. Então, todo mundo aqui sai ganhando algo. Eu sei que foi em cima da hora, o evento vai ser esse final de semana. A próxima edição, a gente já vai soltar a data no dia do evento, para quem pudesse programar com 1 ano de antecedência, acho que dá tempo de se programar. Então é isso, beleza? Beleza, obrigado. Então, olha, eu vou seguir aqui uma ordem. Não sei se tem algum palestrante que precise sair já, senão eu vou seguir a ordem de quem eu estou vendo aqui. Aí, na minha tela aqui no momento, quem está a primeira da esquerda para a direita é a minha colega de Elixir e Foco, Zoe Peçanha. Você quer falar um pouco sobre você, quem você é, onde você trabalha e como é que vai ser sua palestra, Zoe? Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Zoe, eu atualmente estou trabalhando na Kumbuka. E, bem, a gente usa Elixir aqui também, mas a minha palestra, na verdade, vai ser mais sobre a integração com o Elixir e a Supabase. Para quem não conhece, a Supabase é meio que a substituta e open source do Firebase. Então, é tipo um back-end as a service. E às vezes você pode se perguntar, né, por que eu vou usar isso em Elixir, né, se Elixir já é uma linguagem back-end. A intenção é facilitar a integração ali de serviços que já estão prontos e que podem ser usados de forma simples, apenas plug and play, né? Tipo, vai ali, já conecta e já usa. Então, os Supabase ela gerencia tudo em cima do Postgres, então ela tem ali a parte de autenticação de usuários, tem a parte de real-time de eventos do seu banco de dados, então você recebe um evento de inserção ou deleção ou algo assim. Enfim, tem várias outras features em cima do Postgres, e aí eu queria muito usar esse serviço dentro do Elixir, e basicamente eles oferecem uma API, REST, para integrar com os serviços deles, e aí eu fui migrando as bibliotecas que já existem ali para o JavaScript, para o Kotlin, acho que é SF também, Python. Tem várias linguagens lá com suporte. Eu falei, por que não Elixir, né?
E aí o projeto já tem umas 4 bibliotecas. Ainda vão existir outras, como uma biblioteca de componentes para Live View do Supabase. Enfim, tem bastante conteúdo legal. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Usar os serviços da Supabase dentro do Elixir. E aí a palestra vai aí desde explicar os serviços que a Supabase tem, até como usar isso na prática com aplicações Elixir, Live View, e como pode ser usado no dia a dia, né? Então, basicamente é isso. Obrigado. E eu vou dar em primeira mão, não sei se você já sabe, mas a Nielda, né, a Nielda Carla, lá do podcast Free Code Camp BR, então ela tem um podcast bem legal, né? Toda semana ela publica uma entrevista com uma pessoa da área da computação, vai publicar nessa sexta um episódio com a Zoe. Tá sabendo que vai ser essa? Então, é aquele mesmo site, o Free Code Camp, que tem uma série de cursos lá, né? O Hermínio, um dia desse, estava fazendo um curso lá, eu acho que tem curso de inglês, deve ter de machine learning, né? Então, site super legal, tem uma versão em português agora, e é um podcast em inglês e um podcast em português. Quem toca o podcast em português é a Nielda Carla, ela me entrevistou no ano passado, ela pediu as indicações, eu falei da Zoe, falei de outras pessoas também, então vai ser bem legal. Agora, aqui seguindo a ordem que está no meu visual também, vai ser o Paulo Castro, mesma coisa, quem você é, onde é que você trabalha, sobre o que vai ser sua palestra. Oi, pessoal, boa noite. Tá dando para escutar tranquilamente? Maravilha. Bom, eu sou o Paulo Castro, eu tô falando daqui de Uberlândia. Eu atualmente trabalho na Kombuka, junto com a Zoe, sou desenvolvedor back-end aqui. E, bom, minha palestra ela vai ser sobre o padrão Sagas. É um padrão de código que veio de um paper, se eu não me engano, de Princeton. E, bom, é basicamente como você trata transações de longa duração em código. E eu tô trazendo eu vou trazer algumas implementações em Elixir, porque é algo que a gente usa bastante aqui na Kombuka. Tem uma lib de Elixir para isso, que é a Sage. Eu não quero ficar fazendo code, tipo, só apresentando lib, eu quero mostrar algumas interações que a gente consegue fazer com Sage e com Sagas no geral, para mostrar principalmente o que eu acho que, cara, é o mais lindo do Saga, que é você conseguir fazer essa interoperabilidade entre serviços, assim, de modo que, pô, se alguma coisa der errado no meio de um pipe inteiro, você tem um compensador para cada coisa que está acontecendo, e assim, você vai estar garantindo que o seu sistema ele vai ser, de fato, atômico mesmo, interagindo entre diversos outros serviços, microserviços, APIs, enfim. Então é basicamente o que eu quero tratar, e, bom, é isso. Maravilha. Agora, seguindo novamente, vai ser o Lubin. Que o Lubin bateu palmas ali virtuais. Lubin, conheci lá na LX Fortaleza, a gente entrevistou já lá no LX em Foco. Se apresenta aí para quem não te conheça e fala um pouco como é que vai ser sua palestra. Tá mutado? Ou tá... Pior que não está mutado, mas o microfone deve estar desconectado, alguma coisa assim. Melhorou agora? Sim. Tá. Boa noite, pessoal, diretamente aqui de Belém do Pará. Me chamo Lubin. Vou estar fazendo uma palestra que, sinceramente, é um negócio que eu estava precisando de um motivo para brincar. É um projeto que eu já tenho em mente há muito tempo atrás, de hospedar código de pessoas desconhecidas, e isso tem 1 milhão de implicações de como as pessoas podem destruir o meu projeto e me levar à falência. Então, eu quero levar para vocês como é que eu vou estar trabalhando com isso, né? E o objetivo é, se tudo der certo, nesse final de semana vocês vão ver um código aberto lá de como está hospedando isso, e quem sabe isso possa gerar uns outros projetos de outras pessoas. Vou falar um pouquinho das ramificações e o que esse exemplo pode significar para outras pessoas. E espero que até lá não tenha sido hackeado por uma botnet e esteja rodando cripto nas minhas máquinas. E isso seria terrível. Beleza, obrigado. Agora, Sherry. Aqui, Sherry Ramalhos.
Dá para ouvir? Dá. Bom, beleza. E aí, gente? Eu sou a Cherry. Tô aqui do litoral de São Paulo, Itanhaém. E eu vou falar um pouco na palestra sobre minhas aventuras com a BIM. Um pouco naquela vibe de, não sei se alguém viu do vídeo recriando o Node.js do Eric Wendel, um pouco disso. Eu estou estudando recentemente sobre essa máquina virtual. Eu ainda sou iniciante no ecossistema de Elixir. E eu vou falar um pouco sobre os detalhes da VM, um pouco sobre o projeto que eu estou fazendo, que é um interpretador para gerar bytecode da BIM. E curiosidades ao longo do processo, falar como foi minha experiência de codar esse projetinho. E é isso, eu esqueci de falar onde eu trabalho. Eu sou dev front-end JavaScript na Eclipse Works. Então, ainda não estou profissionalmente no mundo Elixir, mas gosto bastante do ecossistema. Legal, obrigado, Sherry. É nóis. Paulo Valente está aqui. Ele está na transmissão. Opa, tô sim. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Valente, trabalho na Dockyard, sou um dos mantenedores do ecossistema NX. Dockyard cede boa parte do meu tempo para trabalhar no NX, inclusive. E minha palestra vai ser sobre como a gente pode pegar uma aplicação Live View que já existe e introduzir uma funcionalidade NX com ela. Introduzir uma funcionalidade NX nela através de NX Servings. E aí a gente vai discutir um pouquinho alguns detalhes de manipulação de dados. Eu vou usar um exemplo usando o streaming de vídeo, então isso é bastante importante. E vou falar um pouquinho também sobre como a gente pode clusterizar para poder usar, por exemplo, uma máquina só de GPU com várias máquinas de a camada web, por exemplo. Tá certo, muito obrigado. Eu ia até dizer, Jean, que o chefe do Paulo, né, qual é o nome dele? Brian Cardarello. É o Brian Cardarello. É um cara muito ativo no Twitter, né? Eu acho que ele é CTO lá também ou é CEO? CEO. CEO. Mas hoje, antes de começar, ele estava tweetando, né? Ó, adoção deveria ser um foco da comunidade. Isso exige que nós comecemos a nos apresentar fora da nossa bolha. Frequentemente, os devs LXLang estão falando somente com os devs LXLang. Talvez a gente tem que sortear alguns ingressos aí para o pessoal também de fora, né? Além do pessoal daqui. Mas, enfim. Eu até, indo nesse ponto, eu sorteei ali para a comunidade da Impulso, que é uma empresa com vários freelancers, tal, tem mais de 10 mil pessoas, e se vocês tiverem sugestão de algum outro lugar, pessoas aí de fora que queiram participar, eu tô mais interessado em ter gente que conheça ali, do que qualquer outra coisa. Então, só falar aí, a gente dá uns descontos, dá uns ingressos extras se for necessário. Legal. Não sei se eu esqueci alguém, se teve alguém que eu não vi aqui, que está com um nome diferente que é palestrante. Não, né? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer para os palestrantes, ou se a gente passa já para o sorteio, Jean. Joel, não sei se você quer falar alguma coisa. Para liberar o pessoal aí, para o pessoal jantar. Eu tenho uma dúvida. A Elixir Days vai ser gravado, alguma coisa ou não? As palestras vão ser gravadas, eu não consigo garantir qualidade, tá? Até tem uma foto aqui da webcam que me deram ali, tá? Vai ter uma webcamzinha, vai gravar a tela e a gente vai pôr no YouTube, tá? E eu também não consigo prometer uma data, porque provavelmente quando acabar o evento eu vou estar morto, vou dormir um dia inteiro, aí depois vou ver se a gente vai ter alguém para editar o vídeo e tudo mais, mas assim, eu não tenho nada 100% garantido não, tá? Mas vai ter, eu só não consigo prometer quando. Igual a Elixir Conf, às vezes demora um tempinho lá, tá? Eventualmente vai sair o vídeo. O pessoal da Elixir Conf, eles têm uma infraestrutura profissional, mesmo assim eles demoram bastante. Quer dizer, é que eles deixam, para quem paga, eles deixam já, assim, 15 minutos depois, eles já deixam. Mas no YouTube mesmo, eles demoram bastante. Aliás, fica o convite aqui, porque eu pretendo, com o site do Elixir Days, depois do evento, a gente começar a colocar mais conteúdo sobre o Brasil, colocar as empresas que querem estar lá, então vou colocar também as palestras no site. Eu não coloquei um campinho de newsletter lá, mas eventualmente a gente vai ter um lá, a gente colocou o site mais só para vender o ingresso agora, mas depois do evento eu queria evoluir aquilo lá para ficar algo mais constante para o pessoal.
Ó, o Luben está sugerindo aí, ó, fazer um ingresso Early Access com vídeo editado 15 minutos depois do evento. 50 no Pix, já pega o vídeo no WhatsApp. Aí o pessoal tá brincando. Mas, enfim, é um modelo de negócios lá da CodeSync, né, que faz a CodeBeam, que eu acho que organiza a LinksConf Europe. Já a LinksConf Estados Unidos, eu acho que é o Jim Freeze, né, que faz. Mas é isso, pessoal. Então, a minha pergunta para você, Jean, é que tem muita gente aqui que não é de São Paulo, nem de perto de São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer esse sorteio? As pessoas se voluntariam a participar do sorteio ou sorteia para todo mundo aí? Seja o que Deus quiser. O Joel tá por aí, o Joel? Tá aqui. Você tem alguma sugestão também? Cara, acho que seria legal quem for de São Paulo ou esteja disposto a ir para o evento presencialmente, levanta a mão aqui, ó. Levanta a mãozinha aqui, a gente consegue ver quem é que está apto a participar do evento presencialmente e a gente faz um sorteio com essas pessoas, né? Ó, o Luben compartilhou um app de sorteios em Phoenix. Quem quiser, entra. Como é que funciona, Luben? Explica isso pra gente. É bem tranquilo. Uma pessoa que vai compartilhar a tela pode criar a sala como organizador. Aí compartilha o link aqui, mas só entra quem tiver interesse, né? Para não aparecer alguém que, sei lá, já tem um ingresso, ou não quer, ou não vai ter como ir. E aí fica só disponível para quem quiser. Maravilha. Que da hora. Eu entrei ali, mas eu não vou entrar porque para o pessoal aí, né? Que eu acho que aí em algum lugar você tem que mudar o nome, né? Isso. Aí, enquanto isso, caso alguém não ganhe o ingresso, mas também tiver interesse, não seja sorteado, vou deixar aqui já um código de 50% de desconto para quem tiver interesse aqui agora. Aí eu só peço que não tirem print, nem passem por aí, porque é para quem tá aqui mesmo hoje. Mas vou deixar aqui, ó. Cupom exclusivo, ELUG, pronto. Ó, deixei no chat aqui. Se alguém puder pinar aí, é só colocar esse código no site elixir10.com lá, que vai ter o ingresso. Então eu não consigo pinar a sua mensagem, só consigo se eu... Eu consigo. Se ninguém tiver interessado no sorteio, também não tem problema, porque eu sei que também tá bem em cima da hora, né? Vai ser sexta-feira aqui em São Paulo. Beleza. Quem quiser participar do sorteio, levanta a mãozinha aí, pra gente saber as pessoas que estão aptas a participar do evento presencialmente, né? Só tô com medo agora que eu deixei entrar uma conta chamada Mr. Apple. Espero que seja algo. Acho que ninguém tá levantando a mão ou eu não tô vendo? Não, é porque é o link que o... Isso, o linkzinho tá pinado aqui do lado do logo. Tem alguém? É que eu não entrei lá para não atrapalhar Tem o sorteio. duas pessoas lá, vai ser 50-50. Ah, sim. Ô, louco, aí sim. Tá, então o sorteio vai ser nesse aplicativo. Você não quer compartilhar a tela, não? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar aba. Pronto. Não dá pra ver o nome de duas pessoas que estão lá. Mas tem 3 pessoas. Vai ter 1 em 3, então. Esses usuários guest, é bom vocês alterarem o nome de vocês. Deixa eu ver se eu consigo alterar meu nome aqui. De logout. E agora eu vou entrar no sorteio de novo. Se eu der logout, eu consigo entrar no sorteio novamente com um nome. Vou entrar aqui, Jucá Joel. Ver se eu consigo trocar meu nome. Consigo trocar meu nome dando logout e voltando pro link. É bom trocar o nome, porque aí, tipo, se ganhou o guest aí, quem é o guest agora, né? Aí fica difícil. Aí diz, o guest sou eu. Não, o guest sou eu. É bom trocar antes, né? E você consegue sair, ô Joel?
Consigo. Sair aqui. Só porque tá 2 vezes ali. Na verdade, ele fica salvo quem já está lá. Isso foi até um requisito, né? Que às vezes as pessoas entravam pelo celular e aí depois na presence do Phoenix eu acabei deixando que ao entrar já fica salvo. Mas qualquer coisa. Então, faz o sorteio. Se sair o meu nome, faz de novo. Última chance, então, para quem quiser entrar no link, tá pinado aqui no chat do lado. Se não, vai ser daqui 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e... Tá loading? Giovanni Siqueira. Perfeito. Giovanni, eu vou mandar pro seu e-mail, então, um convite. E a gente... Eu só preciso @gmail mesmo, né? Perfeito. E aí eu vou... E para quem quiser utilizar o cupom de desconto daqui, para quem tiver algum interesse, quiser indicar para alguém que não usa Elixir, a gente faz um cupomzinho para quem não usa Elixir e esteja interessado no evento também. Fechou? Tá bom, então. Fechou. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Joel, você quer encerrar aí mais um Meetup online do Elixir? Pode ser. Cara, na verdade, eu vou aproveitar esse momento para, primeiramente, agradecer ao Jean, a essa iniciativa de tocar o Elixir Days, ao Jean e aos envolvidos. Eu sinto que a gente ficou um pouco órfão de eventos presenciais de uns anos para cá, né? Nós tínhamos a Elixir Brasil, que costumava acontecer, mas, enfim, pandemia, etc., a vida das pessoas que organizavam os eventos mudaram. Mas, assim, cara, eu só queria dar um muitíssimo obrigado às pessoas que organizaram o Elixir Brasil durante tudo isso. Eu sei que talvez não estejam conseguindo continuar o projeto ultimamente, mas tá vindo aí novos projetos, o Elixir Day está aí, a gente realizou no ano passado a Elixir Fortaleza aqui, né? Enfim, novas coisas estão surgindo e, enfim, muito obrigado ao pessoal que está mantendo essa chama acesa aí, tocando esses projetos. Joia. Então é isso. O Lubin falou aqui da LX Fortaleza para ter uma desculpa para ir para o portal de novo. Quem sabe, talvez. Assim, para esse ano vai ser muito difícil, mas quem sabe no começo do ano que vem, né? Conseguir fazer período diferente. Ser legal. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo e até a próxima. E quem a gente for ver na Elixir Days, até a Elixir Days. Bom, tchau, tchau para a gravação aqui. Boa noite.